Pode já colocar a sigla da água. Tá. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este pronto-socorro espiritual, a esta que é uma das casas do nosso guia espiritual, do nosso Mestre Jesus. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje, dando continuidade à abertura aqui da casa, a gente vai falar sobre a água, a importância da água. A água, ela tem um conteúdo bastante simples, H2O, ou seja, duas partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio. Vejam que simples é a composição dela. Mas, quando eu vou pedir só para, se pode acender a luz, por favor, que eu tenho dificuldade. Obrigada. Mas, quando é falado sobre a água, desde o Antigo Testamento, a água não é mencionada como uma criação de Deus. Parece que a água, ela já existia. Então, é falado da composição dos mares, é falado da composição da terra e de tudo que existe, menos da água. Então, vejam o que fala no Antigo Testamento. A iluminação é suficiente? Não. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava vazia e nua, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus era levado por cima das águas. Vejam, já fala como a água já existindo. Disse Deus: faça-se a luz, e fez-se a luz. E viu Deus que a luz era boa, e dividiu a luz das trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Disse também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, e separe umas águas das outras, que estavam por baixo do firmamento, das que estavam por cima do firmamento. E chamou Deus ao firmamento céu, e da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu ajuntem-se no mesmo lugar, e o elemento árido apareça. E assim se fez. E chamou Deus ao elemento árido terra, e ao agregado das águas mares. E viu Deus que isto era bom. Então, quando a gente percebe a água, fala sobre a água, a gente lembra que o nosso corpo tem aproximadamente 75% de água. Os vegetais têm água, os animais têm água. Na nossa casa tem água. A gente usa a água para beber, a gente usa a água para fazer o nosso alimento, a gente usa água para tomar banho, para limpar a nossa casa, para lavar as nossas roupas, para lavar as nossas louças, enfim, tudo que existe dentro da nossa casa é utilizada a água. E a gente até consegue viver dias sem comer, mas não consegue sem beber água. A gente precisa da água. Então vejam a importância dela. Ela é tão importante que
no nosso lar, a colônia espiritual do Rio de Janeiro, gente, a colônia Nosso Lar não é a nossa, tá? A colônia Nosso Lar é do Rio de Janeiro. A nossa colônia, a colônia que a gente, um dia, se for permitido, a gente habitará, é Alvorada Nova. Começa em São Paulo e vem e pega toda a Baixada Santista. É que a gente conhece o nosso lar devido ao Chico Xavier, né, que psicografou para que a gente conhecesse como que é uma colônia espiritual. Então, em nosso lar, Lísias explica que a água do Rio Azul, vejam, na colônia tem água, colônia espiritual. Que a água do Rio Azul tem densidade muito mais tênue, pura, quase fluídica. Ela, por seu poder magnético, é usada como alimento e como remédio. A água em cada lar, em cada casa, receberá as expressões das vibrações mentais dos seus moradores, ou seja, da gente. Então, a gente vai ver uma experiência, foi feita por um japonês, lógico que com um equipamento específico, e ele expôs inclusive isso numa das estações do metrô de Nova York. Não tem todas as imagens, porque também não há necessidade de tanta imagem, mas vamos ver. Olha a água maravilhosa, ela parece um diamante, né? Estes são os cristais da nossa água. Obrigada, Senhor, né? Pela água, né? Aí começam as vibrações da nossa mente dentro da nossa casa. Com as nossas vibrações, a gente vai destruindo as moléculas da água. Ela vai perdendo a sua forma. Então, ele usou muito falar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Nossa, voltava aquela imagem da água maravilhosa. Aí ele falava, Hitler, olha a água, como fica. Olha, quando é Madre Teresa, olha a água maravilhosa. Então, nós precisamos cuidar do que a gente vê na televisão, da leitura que a gente faz, das músicas que a gente ouve, das conversas que a gente tem, dos pensamentos que a gente tem, para a gente não contaminar a água da nossa casa. Percebam que assim, às vezes, tem o arroz e o feijão, e você fala assim, nossa, que comida maravilhosa. Já não aconteceu isso? Que maravilha esse arroz e feijão. Aquela pessoa está com tanto amor que a comida sai uma maravilha. A água que foi colocada nela e que também estava dentro dos vegetais que você usou, estavam com a água cristalizada naquela forma de um diamante. Parece um diamante. Brilha. É a coisa mais linda que existe, como vocês puderam ver. E depois, as transformações que ela foi sofrendo. Então, isso foi um cientista, não é um espírita. É um cientista japonês que fez esse experimento para ver o comportamento das moléculas da água. Então, gente, cuidado, principalmente perto da hora de dormir, que tipo de filme que está vendo durante o dia, que música que está sendo colocada na nossa casa,
Que conversas que a gente está tendo para a gente não contaminar a nossa água. André Luiz relata que a água no mundo não somente leva resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Tanto que, vamos lá, quando a gente está com resfriado e a gente está com o corpo, parece que passou um caminhão em cima da gente, e a gente vai e toma um banho de cabeça, parece que a gente renasce, não é verdade? É a água que está levando todas as impurezas do nosso corpo, jogando pelo ralo. Será nociva, ou seja, prejudicial nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. Quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera interior. Água é vida. Água é sem cheiro, sem gosto, sem cor. Água é importantíssima nos dois planos da vida. Da nossa aqui, terrena, e da nossa quando a gente partir para a pátria espiritual, o nosso verdadeiro local de moradia. Todos nós viemos da pátria espiritual e para lá voltaremos. Estamos num período escolar. Estamos aqui aprendendo e progredindo, subindo a cada reencarnação um degrauzinho da escala evolutiva, né? Vamos lá, facilitou a tua vida. Opa! Assim você melhorou. Tem livre para curar o café. Melhorou, obrigada. Os oceanos são cerca de 70% da superfície da Terra. Tanto que se a gente for pensar assim, a gente chamaria de planeta água e não de planeta Terra. Porque 30% da Terra é terra, 70% é água. Os continentes e as ilhas é o restante. Porém, a maior parte dessa água não serve para consumo. Do total da água existente, 97% é salgada, 1,75% é congelada, 1,24% está no interior da Terra e 0,007% é boa para uso, é boa para a gente tomar. Vamos cuidar dos nossos rios, dos nossos lagos. Eles nos dão a água boa, das fontes que nós consumimos essa água. Senão, nós estamos destruindo o nosso planeta e com ele nós vamos acabar com a água. Ela não é eterna. Se a gente não cuidar, ela vai sumir. Vocês não veem que tem espaços onde houve o reflorestamento? Olha a bondade do Pai, que estava seco. Ali era uma mina d'água, ela começa a brotar água de novo. A televisão mostra isso pra gente, né? Grande parte do corpo humano é formado de água, assim como em todos os seres vivos. E a água fluidificada que foi falada aqui. A água fluidificada, ela é um grande remédio para a gente.
E realmente, você não precisa tirar a tampinha da garrafa. Para a espiritualidade, isso não impede nada. Eles vão colocar o remédio ali, como eles estão colocando o remédio aqui, na água que foi colocada para mim. Como cada um que trouxe a água, a espiritualidade não perde tempo. Quem perde tempo somos nós. A espiritualidade, para quem trouxe sua garrafinha com água, está colocando os remédios necessários em cada garrafa, que é de acordo com a necessidade de cada um de nós. Então, a água fluidificada, gente, é vida. Ela é vida. Água fluidificada é a água normal, com a soma de fluidos curadores, ou seja, com fluidos medicamentosos, tem remédio. A fluidificação é feita pelos espíritos desencarnados, que durante as sessões fluidificam a água. Então, enquanto a gente está aqui, por isso é falado, celular não, conversa não, vamos ficar em oração, porque assim nós vamos dando força para a espiritualidade realizar seu trabalho. Deixar o mundo material para o portão lá da rua, lá da calçada, para fora daqui. Enquanto estiver aqui, vamos nos ligar à espiritualidade. Porque senão você vai receber o bem? Vai. Mas você vai receber 40%, 50%, quando você poderia receber 100%, 90%. Então, é de acordo também com a nossa conexão. Eles trabalham de acordo com a nossa conexão. A água fluidificada, quando da realização do Evangelho no lar pelos espíritos amigos, ajuda no equilíbrio do corpo físico e espiritual de quem tomá-la. Foi falado aqui que tem o Evangelho no lar, né? Então, façam o Evangelho no lar. Coloquem uma jarra com água na hora que estiver fazendo o Evangelho. Deixa para ser fluidificada, porque nós não estamos sozinhos. Os irmãos que estão na nossa casa vão colocar os remédios naquela água que está ali para a gente, né? Em A Gênese, Kardec relata: as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual servem de veículo, ou, se preferirmos, de reservatório. Então, essa água fluidificada, quando a gente vai tomar nosso remédio, toma com essa água. Se não está tomando nenhum medicamento, um copinho daquele de cafezinho, um copinho de manhã, um copinho de tarde, um copinho de noite. E quando vê que a garrafa está com um pouco de água, completa até o próximo retorno a este lar. Então, quando chegar na terça-feira, se tiver água na garrafa, jogue fora, na pia. Joga fora, enche de novo, se não quiser comprar nova garrafinha, enche de novo e traz para fluidificar durante a sessão que está acontecendo. A água é a base pura em que a medicação espiritual pode ser colocada. O processo é invisível aos olhos dos mortais. Por isso, é essencial confiarmos e termos fé para que o tratamento surta o efeito desejado.
Existem 3 tipos de fluidificação da água. Espiritual. A aplicação é feita pelos desencarnados. Mista. Mistura o fluido dos encarnados. A mista é o médium que tem excesso de ectoplasma. Ectoplasma é uma energia fria que a gente tem. Quem tem em excesso é o médium que vai sobrepor suas mãos pela água, mentalizando, pedindo e a ajuda dos irmãos espirituais ao mesmo tempo. Então é uma mistura do fluido dos encarnados com os trazidos pelos desencarnados. Ao colocar a garrafa para fluidificação, faça uma oração, solicitando o auxílio dos espíritos magnetizadores. Não precisa abrir as garrafas, aquilo que a gente falou e que foi falado na abertura aqui também. Pois as barreiras materiais nada servem como problema para o mundo espiritual. A água fluidificada, ingerida, ela pode provocar inibição de formação de radicais livres, maior movimentação da membrana celular, atinge os hormônios receptores, a ativação dos linfócitos, que são os glóbulos brancos, que são nossos soldadinhos, que nos defendem, né, que estão no sangue, e de várias lecitinas, produzindo a retirada do cálcio em excesso. Cálcio em excesso prejudica a saúde também. Então, a história que a gente tem de se automedicar com cálcio não é válida. A gente precisa ter prescrição médica, né? Reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. Sabe o que é o perispírito? Quando a gente vai fazer um bolo, se a gente quer um bolo redondo, a gente vai pôr numa forma redonda a massa. Se a gente quer que seja quadrado, a gente vai pôr numa forma quadrada. Então, o perispírito é a nossa forma, é o que dá o molde do nosso corpo. E ele tem todos os órgãos que tem no nosso corpo material. Portanto, quando a gente sonha com um irmão, seja ele encarnado ou desencarnado, naquele momento que a gente está vendo é o perispírito, a gente não vê o espírito. Tanto que abraça. Quem já não sentiu isso? Acorda com o calor do abraço. Parece que o rosto da gente entrou com a força do beijo que a gente recebeu. Já não aconteceu isso? É o perispírito do nosso irmão que já está na pátria espiritual, né? O tratamento com água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo, apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas pelos resgates. Então, quem nasceu, vamos supor, sem uma perna, não vai nascer uma perna. Vai continuar tendo andando sem aquela perna, porque os resgates são coisas de passado nosso que a gente trouxe para a gente aprender a valorizar. Doenças crônicas e degenerativas, porém, facilita a ação medicamentosa e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas, problemas psicológicos transformados em doenças físicas. Toda doença nossa, ela tem sua origem no espírito.
espírito. E ela vem pegando todos os nossos corpos espirituais, até que ela chega no nosso corpo material. Aí ela se manifesta, e é quando a gente fala, por exemplo, homeopatia, coisa demorada, eu vou ali na farmácia, compro o remédio, pronto. Sim, a alopatia é importante, é importantíssima. Ela cura o resultado, ela não cura a causa da doença. A homeopatia, ela vai lá na causa, lá no fundo. Por isso que a gente acha que a homeopatia é demorada, porque ela vem curando a gente lá de dentro para fora, lá da onde a doença teve seu início até chegar na matéria. Exemplo de doenças curáveis com água fluidificada: úlcera, gastrite, retocolite, asma, bronquite, hipertensão, taquicardia, angina, vitiligo, psoríase, dermatite, herpes, urticária e eczema. São doenças que são curáveis também com o auxílio e muito da água fluidificada. E para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, eu vou pedir que passe aqui para a gente leia com bastante atenção uma prece que Allan Kardec fez de agradecimento a Jesus. Tem algo? Tem algo? Não, Só escrito. só escrito. Ai, tenha. Não sei se colocaram para mim depois o áudio, porque não tinha, mas tudo bem. Eu vou iniciar. Não, deixa. Se quiser que tire o áudio, a gente tira. Não, deixa. Eu estou estranhando o áudio, porque era escrito, eu não sei se mudaram e gravaram, entendeu?
quanto orgulhoso, retribui as suas próprias méritos. Ele entrega ao pecado. O homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebeu. Para isso, são inúteis as frases longas. Obrigada, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo que nos acontece de bom é um testemunho natural de hábito de conhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos nossos espíritos. Espero que tenha dado para entender um pouco sobre o quão fundamental é a água na nossa vida e o cuidado que a gente tem que ter com ela dentro da nossa casa e aonde a gente estiver. Tratar com muito amor, com muito carinho a água, tão simplesinha na sua molécula, né? E tão grandiosa na sua atividade. Fiquem na santa paz do nosso Mestre Jesus, muita luz, muita saúde, muito amor a todos. Até uma próxima.